Tremendo incontrolavelmente de medo, o galo instintivamente se transformou de volta na sua forma comum de galinha e ficou completamente imóvel enquanto Levi se aproximava de Jasper. De repente, a voz do sistema ecoou novamente, deixando Levi confuso. Ela informou que a pessoa à sua frente havia perdido todos os sinais vitais, sua respiração havia parado e seu coração havia cessado de bater. Levi correu até Jasper e o agarrou, sacudindo desesperadamente enquanto chamava seu nome novamente, se recusando a acreditar na mensagem do sistema de que Jasper havia morrido. Ele se lembrava do diretor avisando-o há muito tempo para não ouvir aquela voz. Mas o sistema repetiu a mensagem friamente em sua mente: Jasper estava morto, e até as ondas cerebrais dele estavam se dissipando rapidamente. Lágrimas se encheram nos olhos de Levi enquanto ele ignorava completamente o sistema e continuava chamando o nome de Jasper, lembrando de sua promessa de se ajudarem a crescer e ficarem amigos para sempre. No coração de Levi, Jasper era alguém que nunca mentiria para ele e nunca quebraria uma promessa. Olhando para o corpo sem vida de Jasper, Levi de repente se lembrou de sua infância, de como o diretor uma vez segurou sua mão e o levou a um hospital psiquiátrico, explicando que agora seria seu novo lar. Naquela época, Levi notou um estranho jovem de cabelo branco tentando apunhalar outro paciente amarrado a uma árvore com agulhas de acupuntura, e curiosamente perguntou ao diretor quem era aquela pessoa. O diretor gritou de raiva de repente, insistindo que as pessoas ali não eram normais. Ele correu para desamarrar o paciente restrito e ordenou que a equipe levasse o jovem de cabelo branco embora. Enquanto isso, o garoto insistia alto que estava praticando acupuntura e estudando a técnica de entrar em órbita lunar. Essas palavras estranhas imediatamente despertaram a curiosidade de Levi. Mais tarde, o diretor levou Levi até a sala 666 e disse-lhe para procurá-lo se precisasse de algo. Quando Levi perguntou sobre sua mãe, o diretor explicou que ela tinha ido para o exterior a trabalho. Vendo o garoto sozinho em um quarto tão grande, uma enfermeira perguntou discretamente por que Levi havia sido colocado em um quarto privativo, quando o hospital já estava com falta de camas. Antes de entrar no quarto, Levi casualmente pediu ao diretor para preparar várias ferramentas de cultivo para ele, uma faca de legumes, uma pistola de solda e um martelo de ferro. A partir daquele dia, Levi começou a aterrorizar todo o hospital com seus métodos de treinamento bizarros, frequentemente indo parar na UTI depois de forçar demais seu corpo. Uma vez ele foi hospitalizado depois de quebrar a perna ao tentar dominar uma técnica de perna de ferro. Outra vez ele quase morreu depois de prender a respiração no banheiro durante o treino, fazendo seu coração parar temporariamente. Enquanto isso, o jovem de cabelo branco não estava em melhor situação, constantemente realizando acupuntura em outros pacientes sem permissão e os mandando para o hospital em estado crítico. Em uma ocasião, um paciente sofreu convulsões violentas depois de se tornar vítima de sua acupuntura experimental. Em outro incidente, um paciente ficou parcialmente paralisado e teve que ser hospitalizado depois de passar pelo seu tratamento. Eventualmente, o diretor decidiu que o jovem era perigoso demais e ordenou que suas pernas fossem acorrentadas para que pudesse ser trancado em uma enfermaria segura. Apesar das restrições, Jasper simplesmente sorriu inocentemente e prometeu que se comportaria, pedindo à equipe que o libertasse. O diretor suspirou profundamente, observando que o rosto gentil de Jasper o fazia parecer o perfeito vigarista. Vendo a equipe hesitar, o diretor finalmente decidiu chamar um especialista em artes marciais capaz de hipnose para evitar que Jasper manipulasse as pessoas. Depois disso, os funcionários foram levemente hipnotizados para que, sempre que olhassem para Jasper, o percebessem como um velho fraco e inofensivo. Essa medida estranha garantiu que eles não caíssem mais nos truques persuasivos de Jasper. Enquanto isso, enquanto vigiavam Levi lá fora, 2 membros exaustos da equipe do hospital acabaram adormecendo ali mesmo no jardim. Dentro de seu quarto trancado, Jasper sentou-se quieto com correntes ao redor de suas pernas. De repente, ele ouviu um som suave perto da janela. Curioso, olhou para cima e viu Levi em pé sobre uma cadeira do lado de fora, espiando. Seus olhos se encontraram através do vidro, e quase instantaneamente os 2 garotos estranhos se entenderam, como se fossem amigos há anos. A equipe do hospital estava sempre interferindo, constantemente interrompendo os dois e impedindo que eles fizessem o que queriam.
Não importava o quanto tentassem agir de forma silenciosa ou cuidadosa, alguém da equipe médica aparecia e interrompia tudo, deixando-os frustrados e sem poder continuar com seus planos. Levi se aproximou de Jasper com curiosidade e entusiasmo nos olhos, perguntando se Jasper poderia ensiná-lo a misteriosa técnica de cultivo com acupuntura. O rosto de Jasper se iluminou imediatamente com alegria. Ele concordou com entusiasmo, explicando que ficaria feliz em guiá-lo. Levi respondeu com um sorriso alegre, dizendo que sempre que Jasper praticava acupuntura nele, ele sentia algo dentro de seu corpo mudando, como se estivesse ficando mais forte aos poucos, e isso fazia querer aprender a técnica por si mesmo. Jasper se sentiu profundamente satisfeito ao perceber que finalmente havia encontrado alguém disposto a deixar ele praticar suas técnicas de acupuntura sem hesitação. Com calor genuíno, pediu para Levi chamá-lo simplesmente de Jasper a partir de agora. Os dois compartilharam um momento sincero e prometeram um ao outro que sempre seriam bons amigos, ajudando-se mutuamente a melhorar e se tornar mais fortes juntos. Quando os dois guardas designados para vigiar Levi acordaram lentamente de sua breve distração, imediatamente perceberam que algo estava errado. Seus olhos se moveram ao redor da sala com confusão até que perceberam a aterradora verdade: Levi tinha desaparecido. A verdade logo se tornou clara. Enquanto os guardas estavam distraídos, Jasper já havia realizado um tratamento de acupuntura no garoto sem que ninguém percebesse. Quando a equipe do hospital finalmente correu para o local, ficaram chocados com o que encontraram. Levi estava deitado inconsciente no chão frio, completamente imóvel, com várias agulhas de acupuntura saindo de sua cabeça. A cena era tão estranha e perturbadora que deixou todos sem palavras por um momento. Enquanto isso, Jasper sentava quieto sozinho em seu quarto, imerso em pensamentos. Após o que aconteceu, ele presumiu que Levi provavelmente nunca mais viria procurá-lo. A ideia ficou em sua mente, deixando-o um pouco desapontado. No entanto, após algum tempo, Levi de repente voltou. Ele se colocou orgulhosamente na frente de Jasper, mostrando que já havia se recuperado. E não só isso, ele disse que queria continuar com os tratamentos de acupuntura. Para facilitar as coisas, Levi até havia secretamente roubado e trazido para Jasper um conjunto de agulhas de acupuntura. Ver Levi aparecer novamente encheu Jasper de felicidade. Ele explodiu em uma risada alta, seu humor instantaneamente se iluminando. Com um grande entusiasmo, disse a Levi que os dois definitivamente permaneceriam bons amigos para sempre. Levi disse a Jasper que da última vez que ele o ajudou com o cultivo usando acupuntura, os resultados pareceram incrivelmente eficazes. Ouvir esse elogio fez Jasper ficar extremamente feliz. Orgulhoso de que suas habilidades haviam sido reconhecidas, ele prometeu a Levi que sempre continuaria ajudando-o a melhorar. Levi então descreveu algo estranho que ele havia experimentado. Depois que a 13ª agulha foi inserida durante a sessão anterior, ele de repente sentiu como se tivesse visto uma ponte aparecer diante dele. Em pé naquela ponte estava uma mulher linda com cabelo branco esvoaçante, acenando suavemente na direção dele. Jasper esfregou a ponte do nariz pensativamente enquanto ouvia a história de Levi. Depois de pensar por um momento, murmurou que parecia que sua técnica de transferência da ponte lunar ainda precisava de mais pesquisa e refinamento. Após terminar a sessão de acupuntura, Levi desmaiou novamente e desabou. No entanto, Jasper não parecia muito preocupado. Em vez disso, ele se aproximou e continuou perguntando a Levi quando ele planejava voltar para o próximo tratamento. Levi continuou visitando Jasper novamente para os tratamentos de acupuntura. Durante uma dessas visitas, Jasper notou o grampo de cabelo em formato de borboleta repousando no cabelo de Levi e admirou-o abertamente. Ouvindo Jasper elogiá-lo, Levi casualmente retirou o grampo de borboleta do seu cabelo e o entregou a ele. Explicou que uma enfermeira o havia dado originalmente. Mesmo sendo bonito, o grampo era para ele, amigo de Jasper, então Levi decidiu dá-lo a ele como um presente. Para Jasper, foi o primeiro presente que ele já havia recebido. Jasper prendeu alegremente o grampo de borboleta no seu rabo de cavalo e então virou-se para Levi com um sorriso brincalhão, perguntando se ele ficava bonito usando. Jasper agradeceu sinceramente a Levi pelo presente e prometeu que o guardaria com muito carinho e nunca o perderia.
Segurando várias agulhas de acupuntura firmemente em suas mãos, Jasper de repente sentiu o impulso de retribuir a bondade de Levi à sua maneira. A técnica que ele havia pesquisado, chamada anteriormente de técnica de translocação, agora foi aprimorada para algo ainda mais poderoso, técnica de translocação da alma. Jasper estava cheio de empolgação e confiança, acreditando que esse método aprimorado definitivamente ajudaria Levi a se tornar muito mais forte. Sem perder tempo, Jasper rapidamente inseriu 3 agulhas na cabeça de Levi com precisão cuidadosa. À medida que a técnica começava a funcionar, Levi sentiu como se inúmeras galáxias estivessem girando ao seu redor, criando uma sensação vertiginosa e surreal. No entanto, quando Jasper inseriu a 13ª agulha, a equipe do hospital chegou novamente. Encontraram Levi inconsciente mais uma vez e rapidamente o levaram, mandando direto para a unidade de terapia intensiva. Quando o diretor do hospital viu que a equipe não havia monitorado Levi adequadamente pela 8ª vez, ele ficou extremamente insatisfeito. Os funcionários se queixaram, exaustos, de que simplesmente não havia pessoal suficiente para manter uma vigilância rigorosa 24 horas. O estresse constante de vigiar Levi dia e noite estava se tornando incrivelmente cansativo. Os 2 guardas exaustos designados para vigiar o quarto de Jasper também falaram. Explicaram que, mesmo se perdessem o foco por apenas 1 minuto, Levi e Jasper de alguma forma conseguiriam se encontrar e realizar a acupuntura novamente. Para lidar com a situação, sugeriram ao diretor que ele designasse guardas diferentes para revezar os turnos, pois todos já estavam exaustos de trabalhar sem parar, dia e noite. O diretor esfregou a testa com frustração, pois também não tinha uma solução perfeita. Após fazer alguns cálculos rápidos, percebeu que o hospital simplesmente não tinha pessoal suficiente para controlar a situação de forma eficaz. Eventualmente, ele se perguntou em voz alta se talvez fosse mais fácil simplesmente colocar os 2 na mesma sala e monitorá-los ao mesmo tempo. Jasper disse entusiasticamente ao diretor que finalmente havia encontrado alguém disposto a deixá-lo praticar acupuntura nele sem reclamar. O diretor finalmente colocou os 2 na sala 1666, dando a Jasper um aviso sério de que eles deveriam viver pacificamente juntos e não causar problemas nem perturbar os outros pacientes. Em um momento, o diretor acidentalmente murmurou que se o perigoso Jasper de alguma forma matasse Levi por engano, o problema do hospital poderia se resolver sozinho. Os funcionários ao seu redor ficaram horrorizados com essas palavras, forçando o diretor a recuar rapidamente e afirmar que nunca teve a intenção de causar qualquer dano real. Um dos membros da equipe perguntou nervosamente se os 2 ainda deveriam ser separados, apenas para garantir a segurança. Mas o diretor, com um sorriso travesso, acenou com a mão de forma displicente e disse que não havia necessidade. Quando Levi finalmente acordou, Jasper lhe contou as novidades com entusiasmo. O diretor havia oficialmente permitido que eles ficassem juntos na mesma sala, o que significava que não precisariam mais se encontrar secretamente. Ambos ficaram encantados com o acordo, percebendo que agora poderiam continuar estudando e praticando juntos sem que ninguém estivesse constantemente interferindo. Cheios de empolgação e lealdade, os 2 meninos fizeram uma promessa sincera de que sempre seriam melhores amigos, independentemente do que acontecesse no futuro. Mas no momento presente, lágrimas corriam incontrolavelmente pelo rosto de Levi. Ele segurava Jasper apertado em seus braços, sua voz tremendo com profunda tristeza e desespero. Entre as lágrimas, Levi implorava repetidamente para que Jasper acordasse. Em seu coração, ele acreditava que Jasper nunca o enganaria, e se recusava a aceitar que Jasper pudesse realmente ter partido. Jasper estava deitado no chão, cercado por sangue. De repente, sua voz fraca e dolorida ecoou fracamente. Ele perguntou de quem eram os passos que podia ouvir e exigiu saber quem ousara machucá-lo. Gritando de agonia, ele chamou desesperadamente o nome de Levi. Uma série de sons estranhos e quebrados se seguiu, quase impossíveis de entender. Então, tudo ficou completamente silencioso. O corpo de Jasper parou de se mover, embora suas pálpebras tremessem ligeiramente. Nesse momento, Levi de repente ouviu o sistema anunciar que a vitalidade de Jasper estava lentamente sendo restaurada e que ele estava começando a recobrar a consciência. Ouvir isso encheu Levi de uma alegria avassaladora. Quando a voz do sistema se apagou, Jasper lentamente abriu os olhos.
Olhando ao redor com confusão, ele chamou suavemente o nome de Levi. Levi sorriu com grande alívio e satisfação. Ele disse a Jasper, ainda atônito, que sempre acreditou nele e sabia que ele nunca o enganaria. O sistema calmamente acrescentou que essa situação não tinha nada a ver com engano, era simplesmente sobre fé. O sistema então aconselhou seu dono a ser mais racional, apontou que Jasper havia literalmente morrido e retornado à vida, o que claramente significava que ele não era uma pessoa comum. Mesmo um sistema poderoso como o seu havia feito um julgamento errado sobre ele. O sistema reclamou que lidar com esses dois indivíduos estranhos estava sendo exaustivo. Avisou que continuar assim poderia causar instabilidade no sistema e começou imediatamente a realizar um autodiagnóstico. Enquanto isso, Jasper ficou ali sentado por vários momentos em um estado de torpor. De repente, Jasper se lembrou de algo e ficou indignado. Mais cedo, ele havia dito a Levi que alguém o havia chutado tão forte que doía terrivelmente. Jasper correu rapidamente para frente e abraçou Levi enquanto reclamava em voz alta sobre a dor. Ele implorou a Levi para se vingar dele. Levi apontou calmamente para os corpos sem vida das cópias do demônio próximas e explicou que já havia matado a criatura muitas vezes para se vingar de Jasper. O galo estava de pé nas proximidades, apertando os olhos enquanto gotas de suor escorriam pelas suas penas. Em seu coração, ele agradeceu silenciosamente a todos os deuses que conhecia, por aquele homem aterrador não ter morrido. Porque se aquele louco do Levi realmente tivesse perdido o controle, o galo tinha certeza de que ele também poderia tê-lo destruído. Os olhos de Jasper se moveram rapidamente enquanto ele procurava pelo homem de um olho só, se perguntando se ele ainda estava seguro. Enquanto os outros estavam distraídos, o galo silenciosamente escapou para lidar com os corpos deixados para o rei demônio. Ele temia que, se aqueles dois seres aterradores o notassem, o rei demônio talvez não tivesse nenhum corpo para ser enterrado. Trabalhando rapidamente, o galo usou suas asas para cavar um grande buraco no chão antes de cuidadosamente enterrar o corpo da barata. Jasper então se aproximou com entusiasmo do homem de um olho só e ofereceu-se para curá-lo com acupuntura. O homem de um olho só olhou para Jasper com incredulidade, sem entender como ele havia sobrevivido a um ataque tão poderoso do demônio. Levi tentou tranquilizar o homem de um olho só, encorajando-o a confiar em Jasper. Insistiu que Jasper era realmente muito forte e poderia realmente curá-lo. No entanto, o homem de um olho só recusou, claramente com medo demais para correr o risco. Enquanto isso, o galo continuava cavando e olhou de volta para o local do enterro, quase terminando seu trabalho. De repente, ele notou uma pequena formiga próxima. Ao ver seus estranhos olhos brancos, se perguntou se a pequena criatura já estava morta. Sem pensar muito sobre isso, o galo rapidamente bicou a formiga, jogou-a para o alto e a engoliu de uma vez. A alma do rei demônio ficou instantaneamente cheia de fúria após testemunhar essa cena. Alguns dos espíritos malignos ao redor sentiram que o momento era estranhamente familiar, lembrando-se de que muitos deles haviam acabado encontrando o mesmo destino. Enquanto isso, o galo despreocupado coçava o chão acima do túmulo do rei demônio. O galo pediu desculpas timidamente, explicando que não tinha percebido que o homem maligno era ainda mais forte que o rei demônio. Ele nunca teve a intenção de trazer o rei demônio aqui para morrer assim. Depois de reclamar e lamentar por um tempo, o galo suspirou profundamente. Então, de repente, se lembrou de algo constrangedor. Ele nunca realmente tinha visto a verdadeira forma do rei demônio, porque ele era apenas um espírito de besta fraco. Ao ouvir isso, a alma do rei demônio explodiu de raiva. Suas chamas espirituais ardiam intensamente enquanto ele gritava que o chamariz-galo literalmente o havia comido vivo em sua verdadeira forma. O galo olhou confuso e perguntou em voz alta como seria a verdadeira forma do rei demônio. Afinal, ele sempre foi muito fraco e insignificante para ver uma figura tão importante. O espírito da raposa próxima tentou acalmar o rei demônio furioso. Explicou que, embora o galo tivesse acidentalmente devorado sua verdadeira forma e causado sua morte, não havia motivo para continuar insistindo nesse assunto. Completamente alheio ao problema que causou, o ingênuo galo continuou parado ali inocentemente. Mas de repente, um calafrio gelado percorreu sua espinha,
Como se ele pudesse ouvir vagamente vozes congelantes sussurrando maldições para ele de algum lugar invisível. O galo estava completamente tomado pelo terror, sem entender o que estava acontecendo com ele. Dentro de seu corpo, uma energia violenta subia como um vulcão prestes a entrar em erupção no fundo da terra. O poder fervia e se retorcia em suas veias, queimando e se torcendo por cada canto de seu corpo, trazendo ondas de dor insuportável que faziam com que ele se sentisse como se fosse explodir a qualquer momento. Os espíritos ao redor inicialmente acreditaram que o galo estava prestes a morrer e se juntar a eles no além. Mas o que realmente testemunharam os deixou atônitos. Em vez de cair quieto, o galo rolou selvagemente pelo chão, seu corpo se torcendo e se contorcendo enquanto ele soltava gritos longos e desesperados cheios de agonia. Para a surpresa de todos, os acontecimentos tomaram uma direção completamente diferente da esperada. O galo não morreu. Em vez disso, com pura força de vontade e um poder esmagador, ele conseguiu quebrar os limites de sua força e subir seu nível mais uma vez. O homem de um olho assistia à cena com total incredulidade estampada em seu rosto. Diante de seus olhos, o galo completou seu avanço e entrou em um novo nível de poder, se tornando um demônio de nível nacional, assustadoramente forte. Jasper olhou para o galo flutuando no ar e murmurou nervosamente que, se o galo pudesse voar, talvez nunca mais voltasse. O pensamento o deixou desconfortável, pois temia que o galo voasse para longe e os abandonasse completamente. Levi, no entanto, permaneceu calmo. Com um tom reconfortante, disse a Jasper para não se preocupar demais. Segundo ele, o galo não tinha intenção de partir, e com certeza não iria para lugar nenhum longe. Levi então levantou a cabeça e chamou casualmente o galo que estava acima deles, dizendo para ele descer do céu e parar de se exibir. Agora cheio de orgulho após seu avanço, o arrogante galo acreditava ter alcançado um nível igual ao do lendário antigo rei demônio. Em sua mente, alcançar a força de um senhor de cidade significava que ele havia entrado para as fileiras do verdadeiro poder. Com essa confiança inflada, ele de repente avançou em direção a Levi, como se estivesse se preparando para lançar um ataque. Mas, em uma reviravolta surpreendente que deixou todos que assistiam atônitos, o ousado galo perdeu imediatamente a coragem. Sua postura feroz desmoronou, e ele permitiu docilmente que Jasper o pegasse e o imobilizasse. Nesse momento, o galo finalmente entendeu a dura verdade. Mesmo tendo adquirido um novo e poderoso rank, ele ainda não tinha absolutamente nenhuma chance de derrotar aqueles dois indivíduos aterradores, pessoas que já haviam matado o demônio Caim sem hesitação. O homem de um olho mau podia acreditar no que estava testemunhando. Um demônio no nível de um senhor de cidade se submeteu voluntariamente e se transformou em um animal de estimação para essas duas pessoas. Não só mataram outro demônio de nível senhor de cidade, como até forçaram esse a se submeter. Depois que tudo finalmente se acalmou, Tracy se recompôs e começou a conduzir o grupo novamente, seguindo atrás de Levi e seu estranho companheiro. Ela os agradeceu sinceramente por intervir e ajudar a proteger Yanhai durante a crise, reconhecendo que sem a intervenção deles, a cidade poderia ter sofrido uma devastação muito pior. Fora dos muros da cidade, vários especialistas de nono rank estavam exaustos após a batalha brutal. Apesar do cansaço, conseguiram eliminar os demônios restantes que ameaçavam a área. Até os demônios mais fortes e perigosos que apareceram no conflito agora estavam derrotados e espalhados pelo campo de batalha. Felizmente, as equipes humanas haviam evitado grandes baixas. Enquanto caminhavam pela área pós-batalha, começaram rapidamente a tratar os sobreviventes feridos que encontraram pelo caminho. Finalmente, uma calma frágil se instalou na cidade de Yanhai. Tracy mais tarde entrou no grupo de chat onde muitos membros compartilhavam sua tristeza e condolências pelos mortos. Juntos, fizeram um minuto de silêncio para homenagear as vítimas infelizes. No dia seguinte, Tracy podia ser vista sentada silenciosamente ao lado da cama de hospital do homem de um olho só. O cansaço a havia atingido, e ela acabou adormecendo enquanto fazia a vigília. Quando ele finalmente despertou, ele a aconselhou suavemente a parar de se sobrecarregar e a descansar adequadamente antes de continuar com suas responsabilidades. Percebendo que o homem de um olho havia recuperado a consciência, Tracy se endireitou apesar do cansaço.
Ela explicou que estava esperando ao lado de sua cama há muito tempo porque precisava contar-lhe algo importante. Embora o ataque demoníaco tivesse terminado, o perigo que cercava a cidade estava longe de acabar. O homem de um olho perguntou se Tracy já havia informado os outros sobre o suposto traidor entre os altos oficiais. Tracy respondeu cautelosamente que era muito provável que os demônios tivessem planejado outro ataque depois que ele saísse da cidade. Ela precisava que ele cooperasse com eles para completar a formação necessária para confrontar os demônios de nível senhor de cidade. Ouvindo seu raciocínio, o homem de um olho elogiou o pensamento cuidadoso de Tracy. Mesmo quando envolvia seu próprio tio, ela ainda permanecia desconfiada e cautelosa. Ele admitiu que não era surpresa que ela tivesse subido para a posição de estrategista na sede. Tracy acreditava que seria mais sábio manter a questão em silêncio até que reunissem provas sólidas. O homem de um olho assentiu e a lembrou de avisar Joseph para manter a vigilância e ser extremamente cuidadoso. Tracy continuou explicando que ela já havia trabalhado com vários diretores mestres de artes marciais para realizar uma cirurgia em seu tio. Durante a operação, eles secretamente removeram um dispositivo de monitoramento avançado implantado dentro de seu corpo. O dispositivo não podia ser detectado nas proximidades, mas transmitia constantemente sinais refletindo seu status vital. O homem de um olho apontou que tal dispositivo poderia facilmente ser explicado como uma medida de segurança destinada a monitorar o bem-estar do senhor de cidade. Sua função de rastreamento poderia ser simplesmente justificada como proteção de escolta e não serviria como uma verdadeira evidência de conluio com os demônios. Na verdade, as altas autoridades poderiam até aprová-lo como um sistema de segurança normal. Apesar dessa possibilidade, Tracy insistiu que eles precisavam continuar coletando provas irrefutáveis antes de relatar qualquer coisa à sede. De repente, o homem de um olho lembrou-se de algo importante. Ele queria perguntar o que tinha acontecido com Levi, Jasper e o galo de nível senhor de cidade que os acompanhava. Ele ficou completamente atônito quando Tracy revelou que havia temporariamente arranjado para que eles ficassem no hospital psiquiátrico. Como apenas aqueles dois indivíduos eram capazes de suprimir o demônio de nível senhor de cidade, ela não teve escolha a não ser permitir que o galo ficasse com eles. O homem de um olho fez uma careta, sua expressão se fechando enquanto perguntava a Tracy se ela realmente entendia tudo sobre aqueles dois. Tracy explicou que, quando a invasão demoníaca começou, ela na verdade os havia trancado em uma sala de observação. Seu plano era resolver a situação com o homem de um olho primeiro. Ela acreditava que indivíduos mentalmente instáveis poderiam perder o controle de suas habilidades especializadas, o que os tornaria extremamente perigosos. Olhando para trás agora, ela admitiu que se sentia sortuda por ele tê-los recrutado secretamente, porque a ajuda deles, no final, salvou Yanhai. Depois de ouvir sua explicação, o homem de um olho finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Tracy então percebeu que o grupo de chat estava ativamente discutindo sobre Levi e Jasper. Mesmo sendo considerados mentalmente doentes, o poder de combate deles, especialmente com um demônio de nível senhor de cidade ao lado deles, era extraordinário. Claramente, eles precisavam encontrar uma maneira de usar tal força. Tracy pensou cuidadosamente sobre a situação. Embora envolvê-los carregasse certos riscos, a estratégia ainda poderia ser válida nas circunstâncias atuais. Ela decidiu que precisaria visitar pessoalmente o hospital psiquiátrico e falar com o diretor Shawn para entender melhor a condição deles. O homem de um olho parecia satisfeito ao ver que Tracy agora reconhecia a importância daqueles dois indivíduos. Ao mesmo tempo, Tracy decidiu que seria melhor esconder a identidade deles como pacientes mentalmente doentes. Ela planejou secretamente entrar em contato com o diretor Shawn e remover todos os registros relacionados a eles. Com a influência da família Kim e o controle de Hulk sobre as informações no País dos Dragões, poucas pessoas seriam capazes de investigar suas verdadeiras identidades. Sem aviso, o homem de um olho de repente agarrou sua ferida no estômago com um gemido de dor. Vendo sua reação, Tracy correu em pânico até ele e perguntou ansiosamente se a ferida havia se reaberto. Para seu horror, eles viram algo muito pior do que uma ferida reaberta. Finas videiras estavam de fato crescendo a partir da abertura em seu estômago, se contorcendo lentamente enquanto emergiam. Percebendo a gravidade da situação,
Tracy imediatamente correu para chamar Chandler e o mestre de artes marciais Sage para ajudar. Eles rapidamente administraram tratamento de emergência no homem de um olho e o colocaram em uma câmara de contenção de vidro selada. Chandler, o líder da equipe de pesquisa, explicou que haviam usado temporariamente energia para suprimir o crescimento da videira. Infelizmente, suas raízes já haviam se espalhado por seus órgãos internos, tornando impossível a remoção completa. O especialista médico Sage acrescentou que a semente parecia ter sido projetada especificamente para penetrar no corpo e destruir seu alvo de dentro para fora. Sage então perguntou a Tracy, com desconfiança, se essa habilidade pertencia ao demônio de nível senhor de cidade que havia sido morto anteriormente. Tracy balançou a cabeça e disse que isso era improvável, já que o demônio tinha sido constantemente suprimido pela formação durante a batalha. Sage se perguntou em voz alta onde o velho poderia ter encontrado tal ataque. Dentro da câmara de vidro, o homem de um olho estendeu a mão e pressionou um botão em um dispositivo próximo, tentando estabelecer comunicação com o exterior. Vendo isso, Chandler instruiu seu assistente a ativar o sistema de comunicação. Através do dispositivo, o homem de um olho explicou que o atacante originalmente havia sido um especialista de nível 9 enviado pela sede para escoltá-lo. No entanto, as verdadeiras habilidades dessa pessoa claramente excediam o nível 9. Quando ele correu de volta para defender a cidade durante a crise, não teve escolha a não ser usar uma técnica especial para forçar o homem a voltar para a sede por conta própria. Mas, ao virar-se durante a jornada, uma figura de repente correu em sua direção. O atacante era um especialista da sede de nível 9 chamado Sam. Sam havia perdido muitos camaradas durante batalhas contra demônios. Embora fosse originalmente um cultivador taoísta, ele revelou depois uma habilidade inata em comum relacionada a plantas e a usou durante o combate. O homem de um olho se lembrou de como bloqueou o ataque de Sam usando uma técnica defensiva budista. No entanto, naquele exato momento, videiras irromperam do chão abaixo dele, perfurando seu estômago e fazendo com que ele cuspisse sangue instantaneamente. O que mais o confundiu foi como um cultivador taoísta como Sam poderia usar simultaneamente poderosas habilidades inatas baseadas em plantas. Após a emboscada, Sam calmamente lhe disse que viera para escoltá-lo de volta à sede se necessário, pela força. Quando todos presentes ouviram essa revelação chocante, a sala caiu em silêncio, aterrorizada. Chandler franziu a testa pensativamente e disse que, de acordo com os dados de pesquisa atuais, indivíduos que despertavam habilidades inatas especiais normalmente não conseguiam cultivar energia interna. Ele não conseguia entender como os dois poderes podiam coexistir em uma pessoa só. O homem de um olho continuou explicando que a habilidade baseada em plantas de Sam, quando combinada com sua força de cultivo, havia levado seu poder além do nível 9 para o aterrador domínio de um senhor de cidade. Sem poder recuar, ele foi forçado a liberar um golpe fatal desesperado para destruí-lo. Após esse confronto final, o corpo de Sam caiu profundamente em uma floresta protegida localizada fora da cidade. Ao ouvir isso, Tracy de repente gritou alarmada. O corpo de Sam poderia servir como a peça mais crucial de evidência, e eles absolutamente precisavam recuperá-lo. Ela rapidamente apontou no mapa e ordenou a uma equipe de espíritos que investigasse a floresta sagrada fora da cidade, o mesmo lugar onde uma equipe de engenheiros celestiais havia se sacrificado anteriormente. Com base na descrição do homem de um olho, os restos de Sam provavelmente estavam em algum lugar naquela floresta. No entanto, ele também sentiu poderosas flutuações de energia lá, sugerindo a presença de pelo menos um demônio de 7º nível. Tracy especulou que essas criaturas poderiam ser forças reservas deixadas para trás pelos demônios que atacaram a cidade. Enquanto as forças principais dos demônios, do 8º nível até o nível senhor de cidade, haviam sido eliminadas, era muito possível que demônios escondidos em acampamentos ainda estivessem à espreita na área, esperando por uma oportunidade. Como as equipes Yanhai e Rock ainda estavam fortemente feridas pela batalha recente e não eram fortes o suficiente para garantir segurança, Tracy decidiu enviar a equipe Soul para explorar a floresta e procurar pelo cadáver. A equipe 666 os acompanharia para fornecer proteção. Quando a equipe ouviu que realizaria a missão junto com a equipe 666, o moral deles imediatamente aumentou. Tracy assentiu firmemente e disse que falaria com eles pessoalmente antes de partirem.
Ao mesmo tempo, ela avisou a todos que a situação envolvendo o Homem de um Olho era um segredo de alto nível, e eles deveriam lidar com isso com o máximo de cautela. Assim que Tracy estava se preparando para sair, ela fez uma pausa e olhou para Lexi com um olhar sério. Ela perguntou se havia alguma maneira de Lexi e os outros especialistas removerem com segurança as estranhas vinhas que estavam crescendo dentro do corpo do Homem de um Olho. Lexi abaixou lentamente a cabeça, com a expressão cheia de decepção e impotência, e admitiu que já haviam tentado todos os métodos que conseguiram pensar, mas nenhum deles funcionou. Parecendo desanimada, Lexi explicou que, após várias análises e experimentos, eles confirmaram a aterrorizante verdade. As vinhas foram formadas por um poder inato especial que claramente ultrapassava o 9º nível, algo muito além do que especialistas comuns poderiam lidar. Ela acrescentou que talvez apenas um especialista de 10º nível ou alguém no nível de um temível senhor de cidade poderia ter a habilidade de destruir completamente a força vital da vinha sem prejudicar o Homem de um Olho no processo. Enquanto Lexi falava, ela de repente lembrou de algo importante sobre os antigos membros da equipe 666. Seus olhos brilharam com excitação enquanto ela contou a Tracy como a equipe havia sido atingida por uma habilidade inata de um demônio de 9º nível, que quase dizimou toda a sua força de combate. No entanto, no momento mais desesperador, a equipe 666 interveio e os salvou. Não apenas a habilidade inata aterrorizante desapareceu, mas seus ferimentos também se curaram misteriosamente. Se os 2 membros seniores da equipe 666 estivessem dispostos a ajudar novamente, Lexi acreditava que ainda poderia haver esperança. Tracy ouviu atentamente enquanto Lexi descrevia o incidente passado. Uma expressão satisfeita apareceu lentamente em seu rosto, porque ela mesma havia testemunhado aquele momento milagroso e sabia que Lexi não estava exagerando. Sem perder mais tempo, Tracy imediatamente se dirigiu ao hospital psiquiátrico para encontrar Levi e Jasper. Quando Tracy explicou a situação, Jasper bateu confiante no peito e declarou que sua técnica de acupuntura universal e transferência de energia era incrivelmente avançada. Segundo ele, tratar o Homem de um Olho não seria problema algum. Levi rapidamente apoiou a ousada afirmação de seu amigo. Com total confiança, ele disse que as habilidades de acupuntura de Jasper eram extremamente poderosas e que salvar a vida de alguém definitivamente estava dentro de sua capacidade. Ouvindo as seguras garantias dos 2 homens excêntricos, Tracy finalmente soltou um longo suspiro de alívio, que estava segurando. Ela ficou convencida de que eles realmente poderiam salvar o Homem de um Olho. Sentindo-se otimista, ela até deu um joinha para o diretor do hospital, que estava observando a cena de longe. Tracy também concluiu que o método de comunicação sugerido anteriormente pelo diretor T tinha funcionado muito bem. Ela então entregou ao diretor um contrato formal. No contrato, ela prometeu assumir toda a responsabilidade por quaisquer riscos, além de oferecer a Levi e Jasper um emprego oficial, com salário e benefícios adequados. Ela garantiu ao diretor que tudo seguiria as políticas padrão de pagamento do departamento. Enquanto isso, Levi e Jasper estavam brincando casualmente com uma galinha perto dali. Tracy acrescentou que, se o diretor concordasse em cooperar com a família Kim no gerenciamento das condições mentais deles, poderia simplesmente assinar o contrato. No entanto, Tracy ficou um pouco confusa quando percebeu que o diretor estava vasculhando o bolso interno do seu casaco, como se estivesse procurando por algo. Após um momento, o diretor retirou um documento cuidadosamente preparado de isenção de responsabilidade e indenização e pediu calmamente que Tracy o assinasse também. Tracy olhou para o papel com cautela, mas o diretor rapidamente explicou que era apenas uma precaução. Ele disse que era para evitar que ela se arrependesse da decisão mais tarde e pediu para ela entender a situação do ponto de vista de um líder responsável. Após ouvir a explicação dele, Tracy assentiu e assinou o documento sem hesitar mais. Ela então perguntou se o contrato ainda poderia ser cancelado caso as circunstâncias mudassem. O diretor sorriu alegremente e garantiu que tudo permaneceria flexível. Logo depois, Tracy apressadamente levou os 2 pacientes incomuns de volta à sede. O diretor Shawn os observou sair com um leve sentimento de desconforto. Por um momento, ele sentiu como se tivesse se colocado em desvantagem, mas rapidamente descartou esse pensamento como uma preocupação desnecessária.
Vendo quanto Tracy parecia apressada, o diretor perguntou se ela tinha uma missão urgente esperando por ela. Tracy simplesmente assentiu e confirmou que havia algo importante que ela precisava resolver. Quando chegaram à sede, Jasper imediatamente pressionou o rosto contra o vidro da câmara de contenção e saudou com entusiasmo o homem de um olho lá dentro, assustando-o muito. O corpo inteiro do homem de um olho estremeceu com um susto repentino. Parecendo extremamente desconfortável, ele fez um sinal nervoso para Tracy pedindo ajuda. Jasper então explicou que sua técnica de acupuntura universal era extremamente poderosa e que o paciente precisava ficar completamente imóvel para o procedimento funcionar corretamente. Antes que o homem de um olho pudesse reagir, ele foi preso firmemente à cama médica. Ele lutou desesperadamente e gritou, claramente querendo dizer algo. Jasper calmamente disse a Tracy que o silêncio era extremamente importante durante o tratamento de acupuntura para evitar complicações médicas. Portanto, ele insistiu que todos colaborassem tapando a boca do homem de um olho. Logo, até sua boca foi selada, deixando-o completamente incapaz de falar. Agora forçado a ficar completamente imóvel, o homem de um olho só podia assistir impotente enquanto Jasper nervosamente preparava as agulhas de acupuntura para o tratamento. Sage observou a situação atentamente e percebeu que o corpo do homem de um olho estava tremendo ligeiramente. Algo sobre a cena parecia estranho para ele. Quase parecia que Jasper estava tentando adiar a acupuntura. Sage então desviou o olhar para o galo que Levi estava segurando em seus braços, avaliando silenciosamente a verdadeira força da criatura. Enquanto isso, Jasper se aproximava lentamente do paciente preso com uma agulha na mão e um sorriso um tanto desconcertante no rosto. Incapaz de se mover ou falar, o homem de um olho só podia gritar internamente, implorando desesperadamente para que alguém o salvasse. Depois que Jasper inseriu as agulhas em toda a cabeça, o homem de um olho rapidamente perdeu a consciência. Momentos depois, a equipe de monitoramento relatou urgentemente que espasmos musculares graves apareceram em seu corpo e sua temperatura estava caindo rapidamente. Quando Tracy perguntou ansiosamente sobre seu estado, Jasper tranquilamente a tranquilizou, dizendo que tudo ainda estava dentro dos limites médicos normais. Levi também apoiou a declaração de Jasper, insistindo que seu amigo nunca mentiu para ninguém antes. No entanto, um funcionário assustado correu para frente e relatou que o pulso do líder havia desaparecido completamente. Tracy lutou para reprimir a raiva e o pânico que estavam crescendo dentro dela, mas Jasper casualmente insistiu novamente que não havia nenhum problema. Levi confiava nele e disse que se Jasper dissesse que não havia problema, então realmente não deveria vir. Um momento depois, o oficial de monitoramento relatou algo ainda pior: o líder havia parado de respirar e seu coração também havia cessado de bater. Sentindo o olhar assassino de Tracy, Jasper apressadamente repetiu que tudo ainda estava bem, embora ele tenha admitido em particular que não entendia completamente por que as leituras estavam assim. O funcionário tremendo, pálido de medo, gaguejou que, pelos dados de monitoramento, parecia honestamente que o homem havia morrido. Naquele momento, Tracy sentiu como se seu mundo inteiro tivesse desabado. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto ela e Sage observavam impotentes o homem de um olho imóvel. Jasper sussurrou quietamente para Levi que talvez ele tivesse acabado de matar alguém que confiava nele. Levi tentou confortá-lo, sugerindo que os ferimentos graves do paciente poderiam ter sido a verdadeira causa. Perto dali, um assistente percebeu os dois sussurrando entre si e imediatamente ficou desconfiado de que algo estranho estava acontecendo. De repente, o assistente gritou surpreso: o batimento cardíaco e a respiração do chefe haviam retornado. Para Tracy, que tinha sido devastada momentos antes, a notícia foi como um salva-vidas jogado para alguém que estava se afogando. Sage rapidamente examinou o paciente novamente e percebeu que o corpo do líder estava lentamente recuperando sinais de vida. Jasper finalmente relaxou visivelmente aliviado, enquanto Levi orgulhosamente elogiava as incríveis habilidades médicas de seu amigo. Ainda profundamente inconsciente, o homem de um olho continuou respirando regularmente, e sua condição física começou a se estabilizar gradualmente. Logo depois, o centro de monitoramento atualizou os registros do sistema.
O assistente anunciou que a besta demoníaca de classificação nacional agora se tornaria um animal de estimação companheiro, melhorando bastante a classificação geral da equipe 66. Tracy sabia que as poderosas flutuações de energia de uma besta de classificação nacional nunca poderiam ser verdadeiramente escondidas. Em vez de escondê-las, ela atualizou os registros do sistema abertamente, acreditando que o segredo só causaria pânico maior entre os poderosos especialistas mais tarde. Depois de pensar cuidadosamente sobre tudo o que aconteceu, Tracy começou a suspeitar que suas decisões recentes haviam sido sutilmente influenciadas pelo traidor oculto dentro de sua organização. Aquela pessoa misteriosa havia deixado Yanhai secretamente mais cedo, mas agora de alguma forma havia conseguido confrontar uma besta de classificação nacional com sucesso. Para desviar a atenção de Levi e Jasper, Tracy atualizou publicamente as notícias sobre a equipe 666 e destacou a existência da besta companheira de classificação nacional. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade por trás de suas estratégias seria exposta, e Levi e Jasper eventualmente se tornariam peça-chave para descobrir o traidor oculto. Não muito tempo depois, a equipe começou a se mover em direção à área da floresta fora da cidade. Levi carregava o galo enquanto Jasper caminhava ao seu lado, parecendo entediado. Atrás deles, Lex e August seguiam, até oferecendo insetos como lanches para tentar atrair o galo. O galo se sentiu profundamente ofendido com o comportamento deles. Em seu coração, ele jurou que tais pequenas ofertas nunca poderiam comprá-lo. Um dia ele se vingaria pela humilhação sofrida por seus colegas galos. Enquanto isso, Morgan e Chung estavam discutindo silenciosamente o plano para a missão à frente. Completamente alheios a isso, Lexi e August continuaram provocando o galo e tentando atraí-lo com insetos. Chung finalmente disse a eles para pararem de incomodar os mais velhos e o galo. Ele então apontou para a frente e anunciou calmamente que o acampamento demoníaco estava localizado logo além da próxima seção da floresta. Ao ouvir isso, o grupo imediatamente ficou quieto e continuou sua busca cautelosamente pela densa floresta. Jasper estava preocupado que Levi pudesse se cansar de carregar o galo pesado por tanto tempo, então ofereceu-se para carregá-lo em vez disso. Levi recusou, dizendo que Jasper poderia ficar exausto. Enquanto isso, Lexi e August se ofereceram alegremente para carregar o galo, animados com a chance de se aproximar dele. O galo achou o comportamento deles extremamente irritante. Ele secretamente desejou que pudesse simplesmente voar para longe, mas não ousou recusar a ajuda de Levi. Afinal, ele acreditava que humanos comuns de 8º nível nunca seriam fortes o suficiente para carregá-lo adequadamente. Finalmente, o galo de repente abriu suas asas amplamente e disparou para o ar, voando graciosamente acima do dossel da floresta. Vendo o galo de repente subir aos céus, Jasper imediatamente assumiu que a criatura estava apenas preocupada que os humanos pudessem ficar cansados de carregá-lo. Lá em cima, no entanto, o galo começou a fazer gestos estranhos com suas asas e corpo, quase como sinais secretos. Na verdade, ele estava tentando avisar seus companheiros bestas para correrem o mais rápido possível, temendo que, se ficassem mais tempo, todos seriam massacrados. Ele disparou para frente pelo ar, esperando ficar bem à frente. Mas no meio de sua fuga, um pensamento preocupante o atingiu. Os humanos que o perseguiam se moviam incrivelmente rápido, talvez até mais rápido do que ele podia voar. Se ele acidentalmente os levasse diretamente até sua tribo, seria a maior traição para o clã das bestas. Agora que ele havia atingido o nível de uma besta de classificação nacional, sentia uma grande responsabilidade sobre seus ombros. Precisava encontrar uma maneira mais inteligente de proteger sua família. Depois de pensar muito por um momento, o galo de repente teve uma ideia. Se ele pudesse ajudar os humanos a encontrar o corpo do especialista de nível 9 que eles estavam procurando, talvez eles parassem de caçar sua espécie. Com essa ideia em mente, algo surpreendente aconteceu. O corpo do galo brilhou com energia, e ele se transformou em uma forma humana antes de descer lentamente de volta ao chão. Tentando parecer o mais lamentável possível, ele disse ao grupo que estava disposto a ajudá-los a localizar o corpo e trazê-lo de volta. Em sua mente, isso os ajudaria a terminar a missão rapidamente e evitaria combates desnecessários. Ele olhou para os humanos com olhos esperançosos, orando silenciosamente para que aceitassem a oferta.
Lexi e August ficaram imediatamente impressionados. Aos olhos deles, o galo parecia incrivelmente legal e leal. Eles acreditavam que ele sempre fazia o seu melhor para ajudá-los e começaram a vê-lo como um aliado confiável. Mas o galo de repente parou quando ouviu Levi sussurrando para Jasper sobre nocauteá-lo para evitar que ele fugisse. Assustado, o galo rapidamente garantiu a eles que não tinha intenção de fugir. Ele até insistiu que realmente queria fazer boas ações. Justo quando Levi parecia pronto para agir, o galo se lançou em direção a ele a uma velocidade relâmpago. Ele os acusou com raiva de assumirem que ele não sabia o que estava fazendo e exigiu que confiassem nele, em vez de tratá-lo como um criminoso. Então, em um movimento dramático e completamente inesperado, o galo de repente se ajoelhou. Seus olhos brilharam enquanto ele gentilmente pegava a mão de Levi e implorava desesperadamente para ser permitido procurar pelo corpo primeiro. O grupo inteiro ficou parado, atônito. Ninguém esperava que o poderoso galo, que antes parecia tão arrogante e poderoso, se ajoelhasse e implorasse a Levi dessa forma. Levi franziu a testa e olhou para ele com clara irritação. O galo estava igualmente surpreso. Normalmente, Jasper cairia em truques como esse instantaneamente, mas Levi não parecia se mover nem um pouco. O galo não conseguia entender por que seu truque não estava funcionando. Nesse momento, Jasper deu um passo à frente e falou com Levi. Como o galo na verdade era uma garota, ele argumentou que não deviam intimidá-la. Por respeito básico, deveriam deixá-la fazer o que quisesse e liberá-la. Ao ouvir isso, Levi deu de ombros e disse casualmente ao galo que, embora seu peito fosse pequeno, ela ainda era uma garota. Se realmente quisesse ir embora, poderia ir. Jasper imediatamente o corrigiu, lembrando Levi de que comentar sobre o peito de uma garota era rude e poderia fazer o galo se sentir envergonhado ou inseguro. Depois de ouvir as palavras de Jasper, o galo ficou completamente sem palavras. Levi acenou com a cabeça como se tivesse aprendido algo importante e evitou mencionar o peito dela novamente. Em vez disso, ele fez outra pergunta constrangedora: como o galo podia se transformar em uma garota humana? Eles deveriam comprar roupas íntimas femininas adequadas para ela? O galo sentiu uma onda indescritível de humilhação tomar conta dele. Cada palavra parecia atingir diretamente seu orgulho. Queimando de raiva e vergonha, ele jurou silenciosamente que um dia mataria esses humanos cruéis e sem vergonha. Sem dizer mais nada, ele abriu suas asas e voou a uma velocidade altíssima. Lágrimas escorriam de seu rosto enquanto ele amaldiçoava os humanos por constantemente humilhá-lo e jurava vingança. Depois de voar por um bom tempo, ele finalmente desacelerou e olhou para trás. Vendo que ninguém o seguia, sorriu aliviado, convencido de que finalmente havia colocado uma distância segura entre si e aqueles humanos problemáticos. Agora que ele havia alcançado o nível 9, o galo acreditava que os humanos simplesmente não percebiam o quão poderoso ele havia se tornado. Desta vez, ele se disse, não agiria de forma tola novamente. Declarando-se livre em seu coração, ele planejou escapar por agora e esperar por uma oportunidade melhor para se vingar mais tarde. Mas de repente, seu corpo inteiro congelou no ar. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia mover um único músculo. Somente então ele percebeu que havia entrado acidentalmente em uma formação poderosa conhecida como a formação do demônio dos 5 elementos. Dentro da formação, o galo viu uma cena horrível. Um inimigo humano estava matando implacavelmente seus companheiros de tribo, os demônios que viviam na floresta. A fúria explodiu dentro dele. Pela aura avassaladora que irradiava daquele homem, o galo percebeu instantaneamente que ele era um especialista de classificação nacional. O objetivo do homem misterioso estava bem claro: ele queria recuperar o corpo de Sam e impedir que caísse nas mãos do grupo do Homem de um Olho. No entanto, no momento em que colocou o corpo de Sam no chão, ele de repente percebeu o perigo. Agulhas de gelo afiadas estavam voando em sua direção à distância. Sentindo a onda de energia poderosa se aproximando, ele rapidamente se esquivou para o lado enquanto pegava o corpo de Sam e se preparava para recuar. O homem misterioso franziu a testa. A onda de energia que ele sentiu era extremamente poderosa, muito além das bestas comuns. Certamente pertencia a uma besta de classificação nacional, talvez até de nível imperial.
Bem acima, no céu, o galo liberou sua habilidade do Lago de Relâmpagos. Arcos brilhantes de eletricidade desceram sobre o homem misterioso, forçando-o a se esquivar repetidamente enquanto ainda tentava proteger o corpo de Sam. O homem misterioso murmurou friamente para si mesmo que, mesmo que o homem de um olho chegasse pessoalmente, ele acreditava que ainda poderia levar o corpo de Sam antes que alguém pudesse impedi-lo. Assistindo de cima com olhos frios, o galo lançou outro ataque. Raios e arcos elétricos se reuniram enquanto ele liberava uma habilidade secreta que havia treinado especificamente para punir inimigos malignos. A tempestade de raios desceu violentamente sobre o estranho abaixo. O homem misterioso rapidamente percebeu que a besta demoníaca acima possuía habilidades extremamente perigosas de água e eletricidade. Sem hesitar, ele tentou se esconder e evitar os ataques. Ele concluiu rapidamente que essa besta demoníaca de nível nacional era muito mais forte do que o esperado, e ele não tinha uma estratégia clara para lidar com isso. Um poderoso raio fez o corpo de Sam sair das mãos dele. Ao mesmo tempo, o homem estranho foi atingido pelo ataque e gritou de dor. Nesse momento, ele hesitou. Percebeu que não apenas seria impossível recuperar o corpo agora, como talvez nem conseguisse escapar com vida. O galo, cheio de raiva pela morte de suas companheiras bestas, decidiu terminar a luta. Combinando seu poder do Lago de Relâmpagos com voo de alta velocidade, ele mergulhou diretamente em direção ao homem misterioso como um raio vivo. O homem misterioso imediatamente entendeu o perigo. Se ficasse mais tempo, talvez nunca saísse vivo dessa floresta. Justo quando o galo se aproximou, o homem de repente usou uma habilidade especial. Seu corpo se derreteu em uma forma semelhante a uma sombra e desapareceu, fugindo a uma velocidade incrível. Pairando no céu, o galo amaldiçoou com raiva. O inimigo claramente era um oponente formidável com habilidades muito estranhas. Essa tinha sido a primeira vez que ele usou seu poder de nível nacional em combate real, e durante a batalha ele percebeu algo estranho. Parecia que ele havia despertado uma nova habilidade, o poder da reencarnação infinita. Lembrou-se de que o rei demônio havia usado uma habilidade semelhante contra Levi. Confuso, o galo se perguntou de onde vinha uma habilidade tão aterrorizante. Então, de repente, ele lembrou da formiga que havia comido mais cedo e suspeitou que ela na verdade fosse parte do corpo do rei demônio. O pânico correu por ele. Se essa suposição estivesse certa, explicaria por que ele havia avançado para o nível de senhor da cidade e adquirido habilidades semelhantes às do rei demônio. Sobrecarregado pela realização, ele caiu de joelhos. Perto dali, as almas dos demônios caídos assistiam e presumiram que o galo finalmente estava atormentado pela culpa e ainda temia a autoridade de seu rei. Ainda tremendo de emoção, o galo de repente gritou alto que continuaria a vontade do rei demônio. Usando o poder que havia adquirido, jurou destruir os humanos malignos e vingar o rei caído. O que ele não percebeu foi que, se o rei demônio estivesse realmente vivo, a criatura que ele mais desejaria devorar provavelmente seria este galo. Justo então, 3 novas bestas demoníacas de nível 7 surgiram de repente da floresta. Rugindo de fúria, elas correram direto em direção ao galo, que acreditavam ter traído sua espécie. O galo rapidamente se virou e notou que uma das bestas usava algo ao redor do pescoço que carregava uma forte aura humana. Em pânico, ele se apressou em explicar que não era um traidor e não havia matado seus companheiros de tribo. Em vez disso, insistiu que um humano de nível nacional poderoso havia sido responsável pelo massacre, e ele mesmo queria vingança. No entanto, as 3 bestas o olharam com profunda desconfiança. Declararam que só acreditariam em suas palavras se ele provasse isso matando humanos poderosos. O galo gritou urgentemente que os humanos logo chegariam e implorou para que fugissem enquanto ainda podiam. Mas as bestas zombaram dele, dizendo que poderiam facilmente derrotar 2 humanos fracos e chamando de traidor covarde. Furioso e frustrado, o galo decidiu que era melhor escapar do que ser capturado novamente. Justo quando se preparava para decolar, uma voz familiar chamou de baixo. Levi agradeceu ao galo por levá-los até aquele local e casualmente disse para ele descer. O galo congelou de choque. Levi havia encontrado ele novamente.
Naquele instante, ele se sentiu completamente condenado e começou a pensar desesperadamente em um plano de fuga arriscado. Na mão de Levi apareceu uma arma de alma fogo-deus, nível 4. As bestas demoníacas olharam ferozmente para os humanos. Enquanto isso, os guerreiros deixaram seus mestres ocuparem o campo de batalha enquanto eles corriam em direção ao corpo de Sam, seu verdadeiro objetivo. O galo rapidamente se transformou de volta em forma humana e gritou para todos pararem de lutar. Correndo em direção a Levi, ele alegou em voz alta que já havia convencido as bestas demoníacas a se renderem pacificamente. Então ele secretamente se virou e piscou para as bestas demoníacas, pedindo silenciosamente para elas fingirem e se fazerem de rendidas. Infelizmente, as bestas tolas ignoraram completamente o sinal. Em vez de se renderem, elas correram diretamente em direção aos humanos, determinadas a atacar. Mais tarde naquela noite, o grupo principal se reuniu ao redor de uma fogueira assando aves para o jantar. Ao mesmo tempo, o sistema calmamente relatou que a energia que haviam acabado de absorver correspondia à de uma criatura de nível 7. Jasper e Levi estavam sentados ao lado da fogueira crepitante, pacientemente assando tiras de carne sobre as chamas. A besta demoníaca que haviam cozido mais cedo estava agora estalando agradavelmente, e o rico aroma da carne assada se espalhava pelo ar da floresta, fazendo com que o cheiro fosse incrivelmente delicioso. Não muito longe, um grupo de guerreiros estava sentado juntos mastigando rações militares secas. O cheiro tentador do fogo fazia seus estômagos roncarem, mas nenhum deles ousava tocar na carne assada. Afinal, ela vinha de uma besta demoníaca. Lexi e Auguste, no entanto, acreditavam que os anciãos deveriam ter talentos inatos especiais que permitiam a eles cozinhar e comer a carne das bestas caçadas com segurança. Escondido sob uma grande árvore, o galo de repente cantou alto. Com um tom dramático, ele gritou que não era um traidor de forma alguma, mas um herói corajoso que havia vindo salvar suas companheiras bestas. Apenas algumas horas antes, o galo entrou em pânico ao ver a aterrorizante chama negra se formando na mão de Levi. Levi estava se preparando para usá-la contra as bestas demoníacas que haviam ameaçado devorá-los. Com as mãos trêmulas, o galo rapidamente deu um passo à frente para impedi-lo. Com uma voz fria e determinada, declarou que Levi não precisava agir. Se as bestas demoníacas se recusassem a se render, ele mesmo cuidaria delas pessoalmente. No entanto, quando as bestas demoníacas viram o galo se voltar contra elas, imediatamente avançaram com raiva, acusando-o em voz alta de trair sua espécie. O galo respondeu ativando o terrível poder dos olhos do mal. Num piscar de olhos, as bestas foram presas dentro de poderosas ilusões que distorciam seus sentidos e as deixavam indefesas. Sem hesitar, ele seguiu com a técnica de sombra da lâmina de nível 6, atacando rápida e precisamente. Em questão de momentos, as bestas presas foram abatidas antes mesmo de entenderem o que aconteceu. Assistindo aos corpos sem vida caírem, o galo pensou friamente que elas simplesmente não tinham ideia do tipo de desastre aterrorizante que aqueles dois humanos estavam trazendo para a raça das bestas. Afinal, até o próprio rei demônio possuía a lendária habilidade de reencarnação infinita, mas até ele acabou sendo morto pelos mesmos humanos. A chama negra que Levi controlava carregava uma aura incrivelmente aterrorizante. Não era apenas fogo comum, era capaz de queimar e destruir as próprias almas. Voltando ao momento presente, o galo sentou-se em silêncio e sentiu uma onda avassaladora de desespero tomar conta dele. Ele tentou se confortar com um pensamento cruel: talvez fosse melhor que as bestas demoníacas morressem por sua mão. Pelo menos assim suas almas poderiam algum dia renascer, ao invés de serem completamente apagadas pelas aterradoras chamas negras de Levi. Ao perceber o galo chorando silenciosamente sob a árvore, Jasper se aproximou enquanto segurava uma asa recém-assada, curioso para saber o que estava acontecendo.